a inferência e a importância da pessoa que está tratando para tentar encaixar o mais próximo possível do que era aquilo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão, sobre essa parte das pessoas entenderem. Quando se fala em ciência, tem algumas nuances, assim, porque senão tudo seria um protocolo único. Vamos falar da parte do rigor e depois do não rigor. O rigor é que um estudo é feito com um determinado grupo de pessoas. Mesmo que eu sorteie elas para receber um remédio ou não, eu tenho que determinar que grupo eu quero trabalhar. Então, eu vou escolher pessoas de uma determinada categoria. Se fosse no Covid, por exemplo, eu quero estudar só aquelas pessoas que procuram o hospital, por exemplo. Então, aquela pessoa que teve a doença, que teve sintoma, mas que não procurou o hospital e melhorou, ela não entra no meu estudo. Aquele que procurou o hospital, bateu lá na porta, olha, eu quero ser atendido, eu não estou bem, então esse entra no meu estudo. Aí eu sorteio ele para receber um remédio ou receber um placebo. Por que que é ético eu sortear? Porque eu não sei se esse remédio é bom. Então eu vou dar, ele também não vai saber se vai tomar o placebo ou o remédio, ele acorda por escrito que ele topa participar disso, aí ele recebe esse remédio. Depois que sair o resultado desse estudo, em tese, digamos que o remédio foi positivo, foi bom. Em tese, aí entra o rigor. Esse remédio serve para quem? Para aquelas pessoas que procurarem o hospital por causa dessa doença. Ou seja, o mesmo grupo que ela foi estudado. Não sei se serve para aquele que está em casa e não sei se serve para aquele que nem tem a doença e que não quer ter. Ele quer se prevenir. Aí já acha que se ele tomar aquele remédio que fez bem no hospital, ele vai... Isso não está respondido. Bom, e cada estudo é feito de uma forma, como tu bem dissesse, com uma população X. E esse X envolve uma lista, às vezes, de 20 itens. Tu sabe bem, pesquisa clínica. Então, raramente, o paciente que vai chegar para nós, no consultório, no hospital ou na CTI, ele preenche esses 20 critérios do estudo. Ele não é igual ao do estudo. Ele pode ser, no máximo, parecido. E aí o resultado do estudo vale ou não vale? Bom, aí entra o passo 2, que eu considero o passo 2. A primeira coisa, falando do lado médico, essa parte da literatura, nós temos que saber. Nós temos que saber o que está sendo publicado. O desafio é imenso, porque é quase impossível ler tudo, mas a gente está sempre também se reunindo, conversando, a gente tem que saber. Depois que eu sei isso, e que eu sei os critérios de cada estudo, quem que entrou em cada um, aí eu acho que a gente funciona por limiares. Limiares. Quando um estudo é neutro, o meu limiar para dar uma medicação vai subir o limiar. No caso, subir o limiar quer dizer que é mais difícil de eu chegar no limiar. O limiar é o limite. Quando eu cruzo o limite da minha decisão, eu vou usar aquele remédio. Então, se o estudo é negativo, meu limiar vai lá para cima, eu não vou considerar aquela medicação. Quando é muito benéfico, meu limiar vem para mais baixo, eu facilmente cruzo esse limiar e eu vou usar mais fácil essa medicação porque eu vi o benefício. Então, o que acontece? Por que eu estou falando limiares? Porque o número de variáveis que vão mexer na minha decisão são vários. Se eu tenho 20 estudos que eu li sobre aquilo, eu vou ter que ver o resultado de cada um, o quanto cada um pesou e quem que o paciente representa, que grupo ele está representando. E isso é como se fosse um termômetro, como se fosse um dial de um rádio, que vai um pouco para lá, um pouco para cá, até que é a tomada de decisão. E aí, feita a tomada de decisão, que não é baseada num sistema binário, de sim ou não. É um limiar. Quando eu chego no limiar, que eu concluo que aquela medicação ou tratamento é bom para aquele paciente, tem a fase 3, que é o que o paciente acha. Exatamente. E quais são os riscos para aquele paciente. E aí, será que eu vou mais ajudar ou mais atrapalhar? Então, se tudo fechar,
e além de eu concluí que é positivo com base em todos esses limiares, que vem baseado, obviamente, nas informações prévias, científicas, de interpretação com leitura adequada, e o paciente entender, concordar, querer. E quando o paciente não tem condições de decidir, a família, que às vezes são 10, né? Aí é que vai para a prescrição, certo? Então, isso é tudo para ter uma ideia, assim, que essas decisões, só para dar uma pequena cutucada, não podem ser decididas por um político, elas são decididas pelo médico, entendeu? E ninguém mais tem a condição de optar. O paciente tem, obviamente, porque é com ele. É ele que vai engolir o comprimido, é ele que vai receber um procedimento, uma cirurgia na cabeça, por exemplo, vai abrir a cabeça, ele tem que saber o que isso representa e entender. Então, assim, e ainda o limiar do tratamento tem o limiar do risco, que anda no sentido inverso, né? Às vezes a situação... Então, é o segundo dilema. O paciente tem... é um remédio ótimo, mas também é horroroso. Então, tudo isso tem que ser pesado da devida forma. E o critério para pesar ele tem que ser baseado na literatura bem lida, né? Bem feita e bem lida. Na situação atual, nesse momento, nenhuma crítica aos estudos que já são feitos, os que estão feitos são úteis, são os que foram possíveis até o momento, mas não encerram a questão em inúmeros aspectos. Então, por quê? Porque nós estamos lidando com um bebê, que é uma doença de 5 meses. Exatamente. Né? É uma doença de 5 meses. Então, esse bebê vai crescer, daqui a pouco vai ficar velho, e a gente vai rir da situação de hoje. Né? Mas, de novo, é assim que caminha a humanidade. Fiquei pensando agora na analogia do avião, que eu acho que ela explica perfeitamente, né, a questão 100%. Quando entra, e agora eu vou te perguntar, pedir para tu conversar com a gente sobre 2 tratamentos específicos, né? Tem saído algumas publicações, mas eu fiquei pensando numa analogia similar agora, e eu acho que talvez sirva para esse remédio também, em parte, que é, bom, eu não estou num Boeing, né, que se cair, acabou. Né? Eu estou num planadorzinho que tu tem quase sempre num lugar que tu possa descer para quem pilota, né? Vai indo, mas tu tá achando que aquela condição ele vai cair. E, na verdade, tu tá inferindo que tem o paraquedas, porque, na verdade, a única coisa que tu tá vendo ali é uma mochila. Então, a chance é muito grande de não acontecer nada, tentar planando, baixar. Mas, por muito medo, pega aquela mochila e te atira. E tu puxa e começa a sair caneca. Seria o contexto da profilaxia, né? É isso. Que é a situação, o avião não está caindo, provavelmente tu vai pousar, se não pousar no aeroporto, tu está num planador, ele vai pousar numa plantação, na grama, na água, numa estrada, e provavelmente tu não vai morrer. Isso. Se tu entrar em pânico, te precipitar e achar que tu está prestes a ter um risco fatal, e daí tem essa mochila que tu acha que é um paraquedas, e tu bota a mochila e te atira, morre de véspera. Né? Exatamente. Morre de véspera. Então, essa é a questão da profilaxia. E aí vai entrar a questão. É quase impossível, eu vou dizer, é quase impossível se detectar uma profilaxia por uma doença como nós estamos falando. Por quê? Se tu tem 0,5% de risco de morrer, a população como um todo, 0,5% de risco de morrer, tu provares que um tratamento reduz de 0,5 para 0,3, ou para 0,25, né? Tu vai ter que
dar esse remédio para milhões de pessoas. Esse é um estudo impossível. Milhões, gastar um dinheiro que ninguém tem e uma chance de encontrar uma diferença irrisória e que talvez depois que tu encontre a diferença ninguém use porque foi tão caro fazer o estudo que o remédio vai ser caro e por uma doença que tem um risco baixo. Então, são coisas que é por isso que não tem. É por isso que não um estudo assim, porque um outro fator que entra nessas questões todas é a viabilidade econômica de cada estudo, né? Então, e é por isso também que a gente muitas vezes tem evidências melhores de medicamentos caros e poucas evidências de medicamentos baratos. Porque o medicamento caro, ele é caro porque foi estudado porque tinha interesse, mas baseado no investimento se demonstrou um benefício. O coitadinho do remedinho barato, ninguém tem interesse em estudar, não tem interesse em investir e às vezes ele não tem evidência. E aí recai em níveis inferiores, como tu está acostumado a usar esse medicamento e tu acha que funciona, e, enfim, muita coisa funciona assim. Muita coisa funciona assim. Né? Eu tive experiência. E aí, essa é a questão que, por um lado, primeiro, a gente tem que acompanhar, sabendo ler tudo que está aí, né? Não adianta pegar a mochila e se atirar do avião, né? E não adianta também achar, depois que o avião está caindo, que o paraquedas vai salvar todo mundo, né? Então, assim, e tem que ter em consideração que, embora a gente vê, e a televisão está mandando todo dia, a gente vê o número de mortes, o número disso, o número de pessoas, não é diminuir a importância disso, é muito importante, mas do ponto de vista populacional, ainda nós que estamos vivos, ou qualquer pessoa que está viva hoje, a chance de cada um de nós morrermos de Covid é uma chance muito pequena. Muito. Claro que, se a gente não tiver hospital, essa chance aumenta, né? Então, por isso que entra toda a discussão atual, né? As pessoas não têm muita ideia disso, mas, na verdade, a gente está, hoje, está fechando mais ou menos, né, 151 mortos por doença cardiovascular desde 1º de janeiro. Aonde? No Brasil. 151 mil? 151 mil. 151 mil. Tá. 151 óbitos por doença cardiovascular no Brasil. Isso, né, é arredondado. É mais importante ainda cuidar do diabetes, da hipertensão e da obesidade. Sem dúvida. A chance de morrer disso é muito bem maior do que de morrer pela Covid. Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque a Covid vai te acometer por umas semanas. O diabetes vai te acometer a vida inteira. Exatamente. Exatamente. E então, tu enxergando isso aí agora, vamos dar um tapa na hidroxicloroquina, né, a cloroquina, e também na vitamina D, que sucesso nas redes sociais ou leigas, ou em algumas, lamentavelmente, que não são leigas. Aliás,